Hello, Inorochinhos, and welcome to another B class. A B de hoje, a nossa Business English Essentials, né? Ela vai ser sobre um tópico muito importante, a very important topic. Challenges and solutions inside the business world. Então a gente vai falar de desafios e soluções, tá? Por quê? Porque você enfrenta, é inevitável, desafios e precisa trazer soluções, né? E quais são as palavras, quais são os idiomas que a gente pode usar para poder falar de desafios e soluções, né? A gente vai entender hoje. Ok? Let's explore the vocabulary a little. Challenge. It's a difficult situation. One challenge we face is managing costs. Ou seja, challenge é uma situação difícil. Já vimos que é desafio. Um desafio que nós enfrentamos é manejar custos. Problem, similar to challenge, ok? Something that needs a solution. We had a problem with late deliveries. We had a problem, ok? Então, problem é algo que precisa de solução. Claramente, muito parecido com o português. Problema, problem. We had a problem with late deliveries. Nós tivemos um problema com entregas atrasadas. Essa palavra eu gosto. Obstacle, obstacle. Obstacle é bem parecido também, né? Só a pronúncia que é um pouco diferente. Something that stops progress, ok? Lack of investment is a major obstacle. Obstacle, então, é algo que interrompe ali, né? Que para o seu progresso, o seu processo, etc. É um obstáculo, ok? Deadline. Deadline. So beautiful. Eu gosto de falar essa. Tem palavras no inglês que a gente gosta de falar, né? É engraçado. Deadline. The time when something must be done. Meeting deadlines is very important in our company. Ou seja, deadline é o tempo que algo tem que ser, né? Deve ser feito. É o limite ou o a data limite, né? Deadline. O eu sempre esqueço essa palavra, mas é ali, a data limite. Ou quando você precisa entregar alguma coisa, não sei o que, tem sempre uma data limite, né? A data de entrega, a data de finalização. É deadline. Crisis. Crisis. Não é crisis, é crisis. Tá? Crisis é bem parecido também, se a gente for parar para pensar. A very serious problem. The company handled the crisis quickly. Crisis é um problema muito complexo. Então, você pega o problem, eleva à oitava potência, você tem uma crisis, né? Que é uma crise, ok? Uma crise. Solution. Já falamos sobre ela, mas a gente repete, não tem problema. Solution, the answer to a problem, ok? The possible answer, né? A possível resposta para um problema, porque pode ser que a solution que você dá não funciona 100%, aí tem que juntar várias solutions e não sei o quê. The solution was to change suppliers, ok? A solução foi mudar os fornecedores. Ah, I love this one. Strategy. Strategy. Você pode falar strategy ou strategy. A plan to solve a problem. Our strategy is to focus on customer service. Strategy, também muito parecido, é um plano para resolver aquele problema, né? A estratégia. Improvement. Improvement. Making something better. We saw an improvement in staff productivity. Improvement. Fazer algo ficar melhor, né? Deixar algo melhor. Melhorar. Improvement é melhora. Ui, perdão. Improvement é melhora. Efficiency. Doing things well without waste. Doing things well without waste.
We need to increase efficiency in our team. Efficiency, então, é fazer coisas bem sem ter desperdício, né? De tempo, de material, de qualquer coisa. Eficiência, também parecido. Negotiation. Ok? Negotiation. Discussion to reach an agreement. The negotiation with our partner was successful. Então, negotiation é uma discussão para chegar a um acordo, ok? Negociação. Negotiation. Ok? Alright. Agora que a gente conheceu um pouco do vocabulário, a gente vai aplicar ele junto com os nossos idioms nas situações. Vamos conhecer alguns idioms, então, for challenges, para desafios, né? Momentos desafiadores. First one, back to square one. Back to square one. To start again from the beginning, tá? Então, back to square one é quando você começa de novo do começo. É como a gente chama, né? Back to square one, tipo, de volta ao princípio, tipo isso, né? The project failed, so we are back to square one. O projeto falhou, então nós voltamos à estaca zero, que é como a gente fala aqui no Brasil, voltar à estaca zero. A tough nut to crack. A tough nut to crack. Ok? A tough nut to crack, a very difficult problem. Por quê? Eu vou explicar por quê. Finding a new supplier was a tough nut to crack. Ou seja, é um problema muito difícil, uma situação muito difícil, uma questão difícil. Porque o que é nut? É como se fosse noz, ou nozes, né? Nut, geralmente a gente fala de nozes. E quando você vai comer certas nozes, você precisa quebrar para abrir e comer, tipo amêndoa, sabe? Você precisa abrir para poder comer. Eu acho que é amêndoa. É, alguma coisa assim. Você precisa quebrar para abrir. E quando você vai quebrar, às vezes é muito difícil. Tem gente que não consegue fazer isso, né? Tem que usar instrumento para isso. Porque tem uma ferramenta para quebrar esse tipo de nut, né? Então, ela é muito dura de quebrar. Então, a tough nut to crack, ou seja, uma coisa muito difícil de fazer ali, de resolver, de abrir, enfim. Por isso que é um problema muito difícil, né? Então, encontrar um novo... Eu sempre esqueço supplier, gente. Eu acabei de falar supplier. Enfim, encontrar um novo fornecedor foi uma tarefa difícil. Think outside the box. Think outside the box. Find creative solutions. We had to think outside the box to solve the crisis. Nós tivemos que fazer isso, think outside the box, para resolver a crise. É encontrar uma solução criativa, ou como a gente fala, pensar fora da caixa. E esse é literal. Think outside the box, pensar fora da caixa. Esse é bem literal. Ok? Cut corners. Cut corners. I like this one. Do something quickly, but not carefully. Cut corners. The company lost clients because it cut corners on quality. Então, a empresa perdeu clientes porque cut corners na qualidade, que é fazer alguma coisa rápido, mas sem cuidado, né? Então, é como se fosse dar uma de João sem braço, né? Então, querer ir pelas vielas ali, pelos espaços mais fáceis, né? Querer virar fazer uma coisa rápida, mas sem cuidado. Então, eu diria dar uma de João sem braço. A empresa perdeu muitos clientes porque deu uma de João sem braço na qualidade. Get the ball rolling. I love this one. Get the ball rolling. Start taking action on something, né? We need to get the ball rolling on this project. Então, é tipo assim, começar alguma coisa, né? Começar a ação, tomar rédea da situação, começar a parada logo, né? Então,
nós precisamos dar um start, né? Começar, nós precisamos começar. Começar com tudo, tipo assim, acelerar mesmo ao começo desse novo projeto. Ok, então agora a gente conheceu idioms, a gente conheceu vocabulary, mas e aí, né? Quais são as dicas? Como que a gente pode usar isso? Como que a gente aplica isso? Bom, uma dica para vocês sabem que aqui já tem várias aulas, né, para vocês falando sobre tempos verbais e etc. Então, we use the simple present when describing challenges that are still true. Então, para poder falar dos seus desafios, principalmente daqueles desafios que ainda são verdade, ainda são existentes, a gente usa o simple present. Então, a gente pega o nosso vocabulário, a gente junta com os nossos idioms e a gente cria ali uma frase usando o simple present para poder falar de desafios permanentes. One challenge we face is managing deadlines, tá? O simple past é melhor você usar, né, quando você vai falar de problemas que já aconteceram. Afinal, o simple past, ele é uma coisa que aconteceu no passado e permaneceu lá. We had a problem with late deliveries. Sempre seja muito polite, muito educado, né? Quando você for descrever dificuldades, describing difficulties. Instead of, ao invés de, we have many problems, say, we face some challenges. Então a escolha é muito importante, por isso que a gente vê vários vocabulários, né? When using idioms, don't mix too many in one answer. Aquela coisa que a gente já conversou. Não use muitos idiomas, use alguns, selecione bem, para poder você não ficar muito querendo forçar a barra, sabe? Combine the challenge with a solution to show problem-solving skills. We had a crisis, but the solution was to think outside the box. Então, olha só, a gente tem tudo aqui. Nós tivemos uma crise, mas a solução foi pensar fora da caixa. Então, sempre você cria esse grupo, né? essa dupla. O challenge de hoje vai ser Think of a real or imagined business challenge. Você vai pensar num desafio dentro do cenário empresarial, dentro do cenário business. Você pode escolher um seu que você teve ou escolher qualquer um. E o seu desafio é me dizer what was the challenge, why was it a problem, então qual foi o desafio, por que foi um problema, e what was the solution, qual foi a solução, e tenta usar pelo menos one idiom na sua resposta. Show? Very good. Thank you for watching and see you next lesson.